Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando o nosso projeto, se dedicando aos estudos. E, turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações, certo? E sempre que aquela figura, aquele gráfico, aquela tabela chamar a sua atenção, você vai printar a tela, passar as informações para o seu caderno e continuar os seus estudos. Beleza, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, com o tema reações orgânicas. Então, já trabalhamos vários tipos de reações. Reações de substituição, reações de adição. Agora estamos trabalhando, as reações relacionadas aos aldeídos e às cetonas, certo? Hoje, na nossa aula, nós vamos abordar o que é uma adição nucleofílica, uma adição de hidrogênio a um aldeído a uma cetona e as reações com os compostos de Grignard, certo? E vamos finalizar com algumas questões. Então, acompanhem, vamos começar. Aldeídos e cetonas, então reações relacionadas a aldeídos e cetonas. Bom, os aldeídos e acetonas são caracterizados pela presença do grupo funcional carbonila. Então, é a presença da carbonila que vai levar aquele composto a ser classificado como um aldeído ou uma cetona. A carbonila é o carbono ligado ao oxigênio, através de uma ligação dupla. Turminha, essa ligação, essa carbonila, ela pode aparecer na extremidade da cadeia ou pode aparecer entre carbonos, certo? Bom, se ela aparecer na extremidade da cadeia, nós vamos ter sempre um aldeído. Então, carbonila na extremidade da cadeia, nós vamos ter um aldeído. Carbonila entre carbonos, vamos ter o grupo, a função cetona, certo? Bom, se nós temos um aldeído, a sua terminação vai ser -al. Por isso, esse aldeído de um carbono, vamos chamá-lo de metanal. Um carbono e, por ele ser aldeído, então, terminação -al. Bom, se nós temos uma cetona, a terminação da cetona vai ser -ona. Aqui nós temos uma cetona de 3 carbonos, então vamos ter a propanona, certo? Então, -al caracteriza aldeído, na nomenclatura, e -ona caracteriza uma cetona, certo? Alguns aldeídos e cetonas importantes, Nós vamos ter a presença de aldeídos compostos da função aldeído e da função cetona presentes em uma infinidade de compostos orgânicos naturais, certo? Por exemplo, a vanilina. A vanilina é a essência da baunilha. Então, nós temos bem aqui, a presença, bem nessa extremidade da direita, a presença do grupo aldeído, certo? Então, a vanilina, a essência da baunilha, que nós temos a presença de um grupo aldeído. Só aldeído? Não, nós temos aqui aldeído. Vamos ter aqui nessa parte inferior a função éter. E aqui nós temos a hidroxila ligada ao anel aromático, fenol. Na verdade, os compostos biológicos, na sua grande maioria, nós vamos ter mais de um grupo funcional, certo? O zingerone, nós temos aqui a presença bem no canto da direita. Olha só, nós temos a presença de uma carbonila entre carbonos. Então, aqui nós temos a função cetona, certo? Então, aldeídos e cetonas estão muito presentes, na maioria dos compostos biológicos, dos compostos naturais, certo? Bom, agora vamos falar das reações desses compostos. Um tipo de reação que pode ocorrer é a adição nucleofílica. Vamos compreender. Olha só o que eu escrevi aqui na tela. As principais reações envolvendo aldeídos e cetonas ocorrem no grupo carbonila, esse trecho, esse grupo funcional,
é o principal ponto da reação, né? É o principal ponto da reação em aldeídos e cetonas. Vai ocorrer com a quebra da ligação entre o carbono e o oxigênio. Então, nessa cisão, nessa quebra, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, fica com um par de elétrons da ligação π, né? Da ligação dupla que foi rompida, adquirindo, turma, carga negativa. E o carbono passa a apresentar carga positiva. Esquematicamente, é o que nós temos aqui na tela. Então, a carbonila, né, a ligação C dupla O, certo? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai ficar com os elétrons da ligação π. Então, o oxigênio vai adquirir, ó, a carga negativa e o carbono, por ter perdido elétrons, vai adquirir uma carga positiva. Partindo desse ponto, olha só, o fato do carbono ter carga positiva torna-o suscetível aos ataques nucleofílicos, isto é, aos ataques por reagentes negativos, ou então neutros com pares de elétrons livres, mas na maioria das vezes vai ser atacado por grupos negativos, né? Por isso, ataque nucleofílico, né? Porque ele vai o atacante ele vai atrás de um grupo positivo, né? Por isso, nucleofílico, certo? Existem vários grupos que são chamados de grupos nucleofílicos. Por exemplo, é o grupo ciano, CN-, né? Ó, ele vai atacar o positivo porque ele é negativo, né? A atração entre as cargas elétricas. Então, um tipo de ataque, né? Um exemplo desse ataque, dessa adição nucleofílica, é esse exemplo aqui que nós temos na tela, né? A reação entre o etanol, né, e o ácido cianítrico, gerando essa estrutura, certo? Como que essa reação ocorre na prática? Aí nós temos um modelo, né, que é o mecanismo de reação. O mecanismo de reação ele vai explicar em detalhes como aquela reação está ocorrendo, como ela ocorre. E normalmente, principalmente nas reações orgânicas, essas reações vão acontecer em várias etapas. Então, vamos ter vários momentos para poder chegar ao resultado final. Então, no primeiro momento, né, nós vamos ter a dissociação, certo, do HCN, do ácido cianídrico. Essa dissociação, observe, vai produzir os íons H+, e o CN-, o grupo ciano, certo? E aí, é esse grupo ciano que vai gerar o ataque nucleofílico. Como segundo momento, nós vamos ter essa ressonância, né? Essa deslocalização dessa ligação dupla, gerando esse estado intermediário, certo? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele puxou os elétrons da ligação π, da ligação dupla, ele puxou os elétrons para si, adquirindo uma carga negativa, certo? E aí o carbono, ele adquire uma carga positiva. Esse carbono, por estar com essa carga positiva, ele pode sofrer o ataque, olha só, ele pode sofrer o ataque do nucleófilo, né, daquele agente negativo, né, que está atrás de uma região positiva na cadeia carbônica, certo? Então, aqui nós temos o ataque nucleofílico, gerando esse produto aqui. Esse produto, nós vamos perceber, lá na extremidade superior, o oxigênio com a carga negativa. Esse estado ainda é um estado assim, instável para a molécula, porque a molécula orgânica, a sua natureza, é ser uma estrutura praticamente apolar, né? Sem cargas elétricas, certo? Mas aí, se a gente observar, lá na primeira etapa, houve a produção, a liberação de íons H+, certo? Então, esse íon H+, ele vai agora atrás de uma região negativa. E qual é a região negativa nessa molécula orgânica? É justamente o átomo de oxigênio.
Então, o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio, gerando uma hidroxila, certo? Então, aqui nós temos a formação de uma estrutura de um composto, né, que apresenta um grupo hidroxila e um grupo ciano, certo? É um composto com múltiplas funções orgânicas, certo? Então, aqui nós temos o mecanismo da reação por ataque nucleofílico ou adição nucleofílica. Um outro tipo de reação que os aldeídos e acetonas sofrem é a adição de hidrogênio, né? E aí, a adição, nós já explicamos esse tipo de reação. Nós vamos acrescentar, por isso a adição, nós vamos acrescentar átomos à molécula orgânica, certo? Então, a adição do gás hidrogênio, nós vamos adicionar, na verdade, 2 átomos de hidrogênio. E aí nós vamos sair de um aldeído, certo? E vamos chegar a um álcool primário. Então, saímos do etanol, do etanal, e vamos chegar ao etanol, ok? A adição ela vai acontecer justamente no oxigênio, gerando a hidroxila, certo? E no carbono da carbonila, ele vai adquirir mais um átomo de hidrogênio. Turminha, se a gente partir de uma cetona, né, nós vamos adicionar esses hidrogênios ao oxigênio, gerando a hidroxila, certo? E ao carbono da carbonila. Observa aqui, ó, C vai passar a ser CH, certo? Então, é nessa região da carbonila que vai ocorrer a adição dos hidrogênios. Um ao carbono e o outro hidrogênio ao átomo de oxigênio. Quando nós temos oxigênio com hidrogênio, temos o grupo hidroxila, função álcool, certo? Aldeídos vão gerar álcools primários e cetonas, turma, vão gerar álcools secundários, beleza? Bom, agora um outro tipo de reação extremamente importante são as reações com os compostos de Grignard. São compostos organometálicos, certo? Por quê? Porque se nós temos um metal, né, na presença dessa estrutura, que é o metal de magnésio. Normalmente os compostos, os organometálicos, né, ou compostos de Grignard, né, o metal é o magnésio. Tudo bem? Bom, a importância dessa reação é o seguinte: nós vamos ter como resultado final, nós vamos ter a produção de álcools e também nós vamos ter um aumento da cadeia carbônica. Então, esses compostos de Grignard, eles vão permitir que o aldeído ou acetona, né, se transforme em um álcool, certo? E um álcool com uma cadeia maior. Porque o composto de Grignard, ó, um exemplo de composto de Grignard está aqui na tela, ó, é o C2H5MgBr. Esse C2H5, ou seja, esses 2 carbonos e esses cinco hidrogênios, eles vão ser adicionados à cadeia carbônica. Então, eu vou ter adição de mais 2 carbonos. Então, a cadeia carbônica vai aumentar, certo? Nós podemos representar, né, explicar melhor ou detalhar melhor esse processo com a reação com os compostos de Grignard da seguinte forma. Então, olha só, o aldeído ele reagiu com o composto de Grignard, aí nós adicionamos, né, esse composto à cadeia carbônica. Onde era a carbonila, eu vou ter a adição do magnésio com bromo, certo? Então, esse carbono da carbonila, esse oxigênio que era da carbonila, vai passar a ter o magnésio e o bromo. Por quê? Porque o oxigênio ele é negativo. E essa região MgBr é a região positiva. Eles vão se atrair e vão se ligar. Sabemos que o carbono ele fica positivo, então ele vai receber esse radical C2H5. Essa estrutura, né, você pode estar se perguntando, professor, essa função eu não conheço. Não se preocupe, é um estado
intermediário. Na presença de água, né, esse magnésio e brômio vai ser liberado, né, vai sair da cadeia. E eu vou ter a formação de uma hidroxila. Formação de uma hidroxila, certo? E a presença dessa hidroxila que vai gerar a função álcool, certo? Vai gerar a função álcool. Então, nós partimos aqui de um aldeído que apresenta 2 carbonos e vamos chegar a um álcool com but, 4 carbonos, né? Então, chegamos a um álcool com uma cadeia maior. Bom, é fácil perceber que, de acordo com a sequência apresentada, turma, né, pelas últimas equações, ó, se a gente partir do metanal, né, que é o aldeído, né, de um carbono, o menor aldeído, o resultado será um álcool primário. Se a gente partir de qualquer outro aldeído, nós vamos obter um álcool secundário, né, que foi o caso desse exemplo aqui, trabalhando com o etanal. E se a gente partir de uma acetona, nós vamos obter um álcool terciário. Então, saiu do metanal, é a reação do composto de Grignard com o metanal, álcool primário. Qualquer outro aldeído, álcool secundário. E se a reação for com uma acetona, vamos ter a formação de um álcool terciário. Tudo bem? Vamos agora resumir tudo isso que foi comentado, né, por meio de questões. Vamos trabalhar 2 questões com vocês. Então, identifique entre as alternativas o produto principal da sequência de reações abaixo. Qual é a reação que está sendo mostrada para a gente? A reação de uma cetona, no caso a propanona, ele vai reagir com o composto de Grignard, né? No caso o CH3MgCl, né? O cloreto de metilmagnésio, é o composto de Grignard. E em sequência nós vamos ter a reação com a água, né? A hidrólise. Bom, o que a gente sabe, né? Se a gente partir de uma cetona, o resultado da reação com o composto de Grignard vai ser um álcool terciário, né? Reação com o composto de Grignard, formação de álcool. Agora, se a gente parte de uma cetona, esse álcool ele é um álcool terciário, ok? Então, qual vai ser o álcool terciário proposto aqui? Letra A, B, C ou D? Olha só, nós temos aqui a acetona, beleza? Que seria a propanona. Bom, a carbonila, né, que é o oxigênio, ele vai se transformar em hidroxila, grupo H. E esse carbono da carbonila vai receber o CH3, porque no composto de Grignard, a parte carbônica é apenas um carbono, o CH3. Então, eu vou ter a adição naquele carbono da carbonila de um grupo CH3. Esse aqui vai ser o nosso resultado, turma. É essa estrutura aqui. E essa estrutura nós denominamos metilpropan-2-ol. Então, a alternativa correta, a letra D. Beleza? Próxima questão. Ó, por meio da reação de butanona com cloreto de metilmagnésio, mais uma vez, cetona reagindo com composto de Grignard, né? Qual vai ser o produto X observado? Turminha, cetona vai gerar o quê? Álcool terciário, certo? O oxigênio da carbonila vai se transformar em hidroxila, para a gente poder ter o álcool, certo? E o carbono da carbonila vai receber a parte carbônica do composto de Grignard, que nesse caso é o CH3, certo? Então, eu vou ter o aumento de um grupo CH3 à cadeia carbônica da antiga acetona. Um álcool terciário, e aqui nós temos a representação desse álcool terciário. Qual é o nome dele? 2-metil-butan-2-ol. Turminha, como última dica, para a gente encerrar a nossa aula, a partir de reações orgânicas, a partir de isomeria, é importantíssimo que a gente domine a nomenclatura, porque em muitas questões ele vai dar uma estrutura e vai pedir um nome, ou então apenas colocar um nome, e a partir disso a gente vai montar as reações. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Turminha, até a próxima. Valeu!